nome de Jesus. Amém? Você se alegra de estar aqui nessa noite? Parabeniza essa pessoa que está do seu lado. Diga parabéns. Você fez uma boa escolha de estar aqui nessa noite. Você poderia estar em outro lugar. Alguns estão voltando da praia, como o pastor Paulinho falou domingo. Uns tostaram mais, outros tostaram menos. Mas enfim, janeiro é um mês de descanso. E graças a Deus nós podemos descansar. Deus fez o descanso para nós e nós podemos aproveitá-lo da melhor forma possível. Mas nas férias, irmãos, nós não podemos esquecer o nosso protetor. O Senhor, amém? Você tira férias do trabalho, da escola, mas você não tira férias do Senhor. Amém? Porque Ele é tudo para nós. Amém? Quantos estavam quinta-feira aqui? Que culto maravilhoso! Cada culto, irmãos, o Senhor tem compartilhado uma porção sobre as nossas vidas. E eu sei que Deus ele tem algo preparado para nós nessa noite, porque eu vejo as nossas vidas como uma grande família. Nós somos uma família, não é verdade? O nosso Pai, Ele quer ter momentos individuais conosco, mas Ele se alegra quando a família está reunida. Quem é pai e mãe aqui sabe, dá alegria quando nós reunimos a família toda. Então, o nosso Pai está feliz nessa noite, porque nós estamos aqui. E nós vamos cooperar para que a vontade dEle seja feita nessa noite. Amém? Há uma unção disponível nessa noite, irmãos. E eu não vou ficar de fora. Nem você vai ficar de fora. Amém? Então conecta teu coração com o coração do Pai. Porque uma palavra, amados, que vem da parte de Deus é poderosa para trazer luz ao nosso entendimento, para nos despertar, amém? Para nos acordar, para nos tirar de um lugar de lentidão para um lugar onde as coisas acontecem. Porque nós não estamos pregando um evangelho só de palavras, não. Nós estamos pregando um evangelho de poder. Um evangelho que funciona. Um evangelho que transforma vidas. Um evangelho que tira pessoas da escuridão, das trevas, para a luz. E você já tem experimentado isso na sua vida. Amém? A Bíblia diz que a luz do Senhor sobre a nossa vida, a luz do Senhor sobre o justo, é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então hoje nós estamos recebendo mais luz, amém? Na nossa vida, no nosso caminho, para quê? Para que a gente possa acertar, para que a gente possa correr velozmente, amém? Eu não sei você, mas eu não gosto de perder tempo. E você não está sentado nessa cadeira para cumprir uma escala. Você não está sentado nessa cadeira hoje para dizer, eu fui no culto domingo. Não, você está sentado nessa cadeira hoje, amados, para receber luz para o seu caminho, para você receber as respostas que você precisa. Aleluia! E o Senhor está pronto. Ele está pronto para compartilhar pepitas do coração dele para o teu coração nessa noite. Aleluia! O Senhor é bom. Nós estamos confiando na direção de Deus, amados. Aleluia! Nós estamos seguindo os passos do nosso mestre, do nosso líder, o Senhor Jesus. E graças a Deus a liderança dessa igreja está olhando para Ele. E quando foi proposto o tema para esse ano, amados, meu coração se alegrou. Manifestando o reino. Manifestando o reino de Deus. E sabe, esse reino está dentro de nós. Amém? Ele foi compartilhado conosco. E nós vamos ver, amados, muito mais da manifestação do Senhor, do reino dele, nesses cultos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, por onde quer que nós formos. Amém? Afinal de contas, a gente não só desfruta do reino enquanto a gente vem para a igreja. Amém? É bíblico congregar. Nós estamos obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas sabe, amados, esse reino precisa ser manifesto cada vez mais no teu dia a dia, na tua família, no teu secreto, enquanto você está sozinho. O reino de Deus está com expectativa de que ele se manifeste, que ele saia de dentro de você.
E Ele alcance a tua vida, alcance as tuas emoções, os teus pensamentos, o teu corpo, mas alcance também cada pessoa que se encontrar com você. Eu estou decidida, amados, a impactar a vida de pessoas. E eu quero te inspirar nessa noite, a você decidir nesse ano, impactar e influenciar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entrar em contato com você não poderá ficar do mesmo jeito. Porque onde você chega, amado, o reino chega. A alegria chega, a paz chega, a solução chega. Nós só precisamos ativar, diga comigo, ativar. Ativar esse poder. Ativar esse poder. Ativar esse reino. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ele está cuidando da nossa vida. Amém. Ele está cuidando de nós. E nós vamos continuar confiando no plano do nosso mestre. Vamos continuar seguindo os passos dele. Sabe, Deus tem falado muito comigo esses dias sobre ter um coração ensinável. E eu não sei você, mas quando eu olho para Jesus, irmãos, quando Ele estava aqui na terra, mesmo sendo Deus, Ele se colocou nessa posição de ter um coração ensinável, de ter um coração fiel, um coração submisso, um coração moldável. Para quê? Para que o reino pudesse se manifestar. Amém? Jesus foi enviado a essa terra, amados, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos prosperar. Mas Ele também foi enviado a essa terra como um ser humano igual a mim e a você, porém sem pecado, para nos mostrar como é um ser humano manifestando o reino de Deus. Então nós podemos sempre olhar para Ele, sempre olhar para Ele e ver que Ele o tempo todo, Ele dizia: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Pensa um pouco, fecha os teus olhos nesse momento e pensa comigo, você está vivo agora. Muitas pessoas já morreram, já passaram, mas você está vivo, vivinho da Silva. Você está vivo agora. Nessa igreja, sentado nessa cadeira, nesse ano, na cidade de Porto Alegre, você está vivo, amado. Simplesmente, e aspas nesse simplesmente, para fazer a vontade do Pai. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Lembre para sua mente isso. Todos os dias, eu estou vivo, eu estou viva nessa geração, nesse tempo, para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, no capítulo 4. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele está comunicando coisas ao seu espírito nessa noite. Ele está trazendo luz ao seu coração, para que você não seja mais o mesmo. Você vai sair daqui nessa noite impactado, influenciado pelas revelações que o Senhor vai compartilhar o seu coração. Você vai sair daqui impactado por causa da unção que há neste lugar, da unção coletiva que Deus proporciona quando os filhos dele estão juntos. Aleluia! Eu estou pronta, querido. Aleluia, obrigado, Pai. Lucas capítulo 4, versículo 43. Esse versículo não saía da minha mente esses dias. E diz assim: Jesus disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado. Aleluia. Sabe que você pode ler as escrituras e você pode se ver nelas? Você pode declarar isso para você todos os dias. Foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para manifestar o reino de Deus. Eu fui enviado para estabelecer o reino de Deus onde quer que eu for. Eu fui enviado por Deus para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia! Um senso de propósito. Amém.
Diga isso comigo: eu fui enviado para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, aleluia. E Jesus, quando você lê ali os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê Jesus o tempo todo declarando isso. De uma forma ou de outra, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer. Jesus tinha uma vontade, mas ele dizia: a vontade do meu Pai é melhor, porque ele tinha um coração ensinável, porque ele tinha um coração moldável. E sabe, amados, não existe nada de errado de nós fazermos planos, nós devemos fazê-los, mas como temos aprendido aqui na igreja, nós precisamos apresentar esses planos ao Senhor. Porque existe muita gente, amado, andando de um lado para o outro, tomando decisões, direita, esquerda, porque é mais vantajoso. Qual é a vantagem que eu vou ganhar com isso? E muitas pessoas estão saindo da vontade de Deus, porque estão optando por aquilo que é mais conveniente. E Deus está nos chamando, amados, para um tempo de propósito e não de propostas. Amém? Outro dia o Rafael Almeida falou sobre isso. Nós não podemos viver por propostas, mas nós devemos viver por propósitos. A não ser que essas propostas venham da parte de Deus, porque nosso Deus é um Deus de propósito, mas Ele também propõe coisas para nós. E com certeza, amado, aquilo que o Senhor está propondo para você nesse ano é melhor para a sua vida. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como nós podemos experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade? Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Quando nós deixamos a nossa mente fresca a respeito daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Se nós formos olhar para Jesus, amados, foi exatamente assim que aconteceu. Ele nasceu como um ser humano, na barriga de Maria. Ele se fez carne pelo poder do Espírito. Maria, ela gerou no ventre Jesus, aquela criancinha que foi crescendo na sua barriga, que teve que nascer, que precisou se alimentar, precisou ser ensinada. E à medida que Jesus foi crescendo, ele começou a ouvir a respeito da vida dele. Lembre-se que Maria e José ouviram promessas a respeito da vida de Jesus. Você lembra disso? Os anjos apareciam para eles, ou uma palavra era dita a respeito de Jesus, e eles guardavam aquilo no coração. E à medida que Jesus ia crescendo e recebendo entendimento, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, eles iam comunicando essas verdades para Jesus. Então Jesus, ele cresceu ouvindo que ele era o Messias. Jesus foi crescendo e foi ouvindo, renovando a mente dele a respeito de quem ele era e de qual era o propósito dele aqui na terra. E ele estudava as Escrituras e ele se encontrava nela. A Bíblia diz que ele se assentou com os mestres na sinagoga, e ele abriu lá em Isaías, e ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar. E quando ele fechou as Escrituras, ele disse: está falando sobre mim. Essas Escrituras dizem respeito à minha vida. Então, amados, o que Deus tem falado sobre você? Coisas foram ditas a respeito da sua vida. Deus já falou tantas coisas a respeito do teu futuro. Deus continua falando a respeito de coisas que Ele planejou para você. Através da sua palavra, através de pessoas. O plano de Deus para você já foi estabelecido. A Rosana Lira disse algo que impactou a minha vida. Ela disse: propósito não se inventa, propósito se descobre. Amém? Então coisas já foram liberadas ao teu respeito. Desde o ventre da tua mãe, palavras já foram liberadas a respeito da tua vida. E você só vai ser pleno, você só vai ser plena quando você descobrir aquilo que foi dito ao teu respeito. Palavras de vida, palavras de paz.
Amém? Não importa o contexto familiar de onde você veio, ou a cidade de onde você veio, ou a condição financeira que você nasceu. Não importa. O que importa é aquilo que Deus disse sobre você. Mas você precisa acreditar, precisa descobrir e precisa acreditar com todas as tuas forças e se mover com Deus para que essas palavras aconteçam. Você lembra de Maria, quando ela recebeu as palavras do anjo, que ela perguntou como que vai acontecer isso, e o anjo disse, vai descer o poder do Espírito sobre a sua vida. E sabe o que Maria fez? A Bíblia diz que depois que o anjo disse essas palavras, alguns dias depois, ela foi para a casa da prima dela, Isabel. O que aconteceu? Maria se moveu diante das palavras que ela ouviu do anjo. Ela foi conviver com uma gravidinha, porque ela estava crendo que Deus estava concedendo a ela um filho. E ela pensou, isso eu imagino que seja, eu vou ficar um pouco com ela, porque eu vou aprender. Ou seja, ela estava cooperando com as palavras que Deus tinha liberado sobre a vida dela. E a pergunta do Senhor para nós nessa noite é: eu liberei palavras sobre a sua vida. Como você está cooperando para que essas palavras se cumpram? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jeremias 29 diz que os meus planos ao teu respeito, eu é que sei, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Palavras foram liberadas. Palavras estão sendo liberadas ao teu respeito e ao meu respeito. E eu quero te lembrar de mais uma coisa. Deus não mudou o plano dele a respeito da tua vida. Talvez você esteja sentado nessa cadeira e talvez pensando em algumas coisas, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu pisei na bola, mas isso e aquilo, e Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu não mudei a respeito da sua vida. O que eu penso sobre você continua da mesma forma. Amados, como é bom servir a esse Deus de amor que não muda. O nosso Deus não muda. E ainda que a gente mude, Deus não muda. Amém? Nós podemos mudar, nós mudamos, mas Deus não muda. O que Ele pensou sobre mim e o que Ele pensou ao teu respeito continua de pé. E Deus está esperando o momento que você vai dizer: é meu, eu agarro, é para mim, eu vou viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Fazendo exatamente como Jesus fazia. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para manifestar o reino de Deus. Aleluia, aleluia. E como é que Jesus manifestava o reino aqui na terra? Se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele tinha comunhão plena com o Pai. Comunhão plena, comunhão diária. Eu sei, amados, que a oração por muito tempo foi um assunto chato. E quantos de nós aqui achavam ruim orar? Eu achava horrível, terrível. Oração era uma coisa muito ruim, porque por muito tempo foi ensinado que oração era algo cansativo. Era algo... Na verdade, irmãos, eu orava e eu nem me lembrava o que eu tinha orado. Porque parecia uma sessão de palavras repetitivas e depois eu nem sabia o que eu tinha falado. Parecia uma munganga. Vocês sabem o que é isso? Como é que eu posso dizer? Um ritual. Entendeu? Mas oração não é munganga. Amém? Oração não é ritual. Oração é falar com Deus. É você ouvir o Senhor. É você deixar Deus participar da tua agenda. É você acordar de manhã, colocar o tênis e dizer: Senhor, vamos andar comigo, Espírito Santo? E você vai andar de bicicleta com o Espírito Santo. Você vai caminhar com o Espírito Santo. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia e o Espírito Santo vai saltar as palavras.
diante dos teus olhos e elas vão alcançar o teu coração. Mas você só precisa se posicionar. Sabe, amados, eu decidi que eu não iria colocar o pé no chão até eu dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Começa a fazer essas práticas na sua vida. Acorda de manhã, já pensa em Deus. Já foca o teu pensamento nas coisas do Senhor. Jesus tinha comunhão diária com o Pai. Ele se alimentava das palavras de Deus e era um prazer de Jesus estar na presença do Pai. E sabe, amados, nós podemos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, todo o tempo, tomando banho, em todo lugar, amados. O Espírito Santo, ele não entra e sai da gente. Quando a gente sair dessas portas aqui, a gente não vai deixar o Espírito Santo aqui, não, ele vai com a gente. Por que a gente se reúne? Para a gente ser abastecido, para a gente receber encorajamento, para a gente ser admoestados, entende? Nós precisamos disso. Mas quando nós saímos dessas portas, ele continua conosco. E ele tem palavras para compartilhar aos nossos corações. Amém? Palavras de vida. Palavras de vida. Você vai ouvir o Espírito Santo falando com você enquanto você lava a sua louça, enquanto você dirige. É uma vida de comunhão com o Senhor. Para quê? Para você manifestar o reino. Porque não tem como, irmãos, não tem como você manifestar o reino de Deus sem ter comunhão com o Rei. Quando você não tem comunhão com o Espírito Santo, quando você não anda em comunhão com o Rei dos Reis, é como se você estivesse dormente. Quantos aqui fizeram algum procedimento no dente e ele teve que ficar dormente? Eu já fiz alguns. E a gente fica estranho, né, a boca. Por quê? Porque fica ali, o dente está ali, mas ele está dormente, é como se ele tivesse morto. Então, quando a gente não tem essa vida de comunhão com o Espírito Santo, com o Rei do reino, a qual a gente serve, é como se a gente estivesse dormente. A gente acorda, levanta, escova o dente, come, vai trabalhar, volta, pega o ônibus, depois vai e faz isso, faz aquilo, e vive uma vida natural. E deixa de usufruir daquilo que o reino tem para nós. Amados, viver uma vida manifestando e provando do reino de Deus, todos os dias, amados, é uma diversão. Porque por onde você vai, você vê Deus. Até assistindo um filme, Deus fala com você. É ou não é, irmãos? Você vai fazer uma viagem, encontra com uma pessoa, e aí o Espírito Santo fala com ela. Ministra o coração dela, fala do propósito dela ao meu respeito, ao respeito dela. E aí você vai, você fala, você compartilha. Mas muitas vezes a gente fica com medo. A gente fica com vergonha. E eu escutei uma coisa do irmão Simon, esposo da Adriana, que transformou a minha vida. Ele disse que quando nós compartilhamos o evangelho com alguém, é como se fosse essa caixa de lenço. Você tira uma palavra e depois a próxima palavra vem. E você tira mais uma palavra e a outra palavra vem. Amém? E assim você vai manifestando o reino de Deus. Essa semana eu falei para uma pessoa que eu quero chegar no final da minha vida, eu quero ter usado todos os lenços da minha caixa. Use todos os lenços da sua caixa. O que adianta morrer com a caixa cheia? Vá, tire os lenços. Confie na direção do Senhor. Confie naquela palavrinha que lá dentro você escuta dizendo: vai na vizinha, bate lá, oferece uma tapioca. Se você quiser oferecer uma tapioca para mim, eu vou ficar feliz. Mas confia nessas direções. Deus tem falado comigo: seja ensinável nas simples coisas, e você vai ser ensinável nas grandes coisas. Se eu não estou sendo ensinável e submissa e obediente nas simples coisas que Deus tem falado comigo, eu não vou ser nas grandes coisas. Deus quer de nós fidelidade, amados. Obediência a cada passo. É algo diário. A gente estava conversando lá em casa sobre comunhão com Deus. E a gente estava pensando sobre isso, né? Que às vezes a gente quer tirar um dia inteiro, assim, para ler um livro, ler a Bíblia toda num dia só. É impossível, né?
Às vezes a gente quer fazer isso, né? Fazer um detox, assim. E às vezes eu acredito que às vezes é bom ter um detox. Eu digo, as conferências, os retiros, eles são como um detox. Mas às vezes a gente quer pegar a Bíblia toda e ler num dia e achar que a leitura desse dia vai ser suficiente para o resto da nossa vida. Mas não é assim, irmãos. E na mesma hora, conversando sobre isso, nós nos lembramos do maná diário. Do maná do povo de Israel. Vocês lembram? No Antigo Testamento, o povo de Israel estava peregrinando sobre o deserto e todos os dias Deus tinha um maná pronto para eles comerem. O maná era um alimento que eles comiam. E todos os dias aquele maná estava lá disponível. Só que Deus falou para eles, olha, não juntam o maná, porque ele vai se estragar, mas come aquilo que eu reservei para você naquele dia e vai ser suficiente. Sabe o que o povo fez? O povo quis guardar o maná, quis juntar o maná, né? E aí o maná ficou estragado. E na mesma hora nós nos lembramos, nós precisamos, amados, confiar que o maná diário da palavra, aqueles 10 minutos, aqueles 15 minutos, aquele tempo que você para tudo, para ouvir Deus, para saber o que Ele tem para você no começo do seu dia. Esse maná é suficiente. Não é pouco. Não é pouco. E Jesus, amados, ainda sendo Deus, olha como Ele é lindo. Jesus é lindo demais. Ele é maravilhoso, não é? Mesmo sendo Deus, Ele tinha comunhão com Deus diário, se alimentando do Senhor, recebendo direções. Amém? Por várias passagens, a gente vai vendo que Jesus, ele buscava ao Senhor. Ele era obediente, ele tinha um espírito ensinável. Amém? E graças a Deus que ele foi enviado, para quê? Para inaugurar o reino. Porque até Jesus vir, o reino de Deus ainda não tinha sido manifesto. Mas quando Jesus veio, Ele inaugura o reino e Ele nos mostra por sua própria vida, não só por palavras, mas por exemplo e demonstração como o reino de Deus funciona. Sabe que tem muita gente querendo ser crente só de Facebook e Instagram? Amados, nós não podemos ser só crentes de Facebook e Instagram. Nós precisamos ser crentes que demonstram o poder de Deus no nosso dia a dia. Sabe aquelas oportunidades? Eu acordo de manhã pensando assim, meu Deus, me dá a oportunidade, Pai, de eu falar do Senhor, de eu manifestar o seu poder. E vem, irmãos, você vai fazendo as suas coisas normais do dia a dia. E aí passa alguém por você, ai que dor de cabeça. O que você faz? Nós não somos contra remédios, amém? Mas, amados, a nossa primeira atitude no momento desse é, eu posso orar por você? Porque é uma oportunidade, amados, nós manifestarmos o reino de Deus. Em várias passagens ali a gente vai vendo que quando Jesus expulsava demônios, quando Ele curava os enfermos, quando Ele multiplicava coisas e transformava vidas de pessoas, tudo estava associado à manifestação do reino de Deus. E nós podemos fazer muito mais, amados. Nós podemos compartilhar do amor de Deus com palavras, mas com ações. Amém, através do nosso viver, andando em saúde, andando em prosperidade, as pessoas vão perguntar. Outro dia nós estávamos no aniversário do Israel e uma vizinha minha, que ainda não é cristã, estava lá e a gente convida eles de propósito, né, irmãos? Para quê? Para eles verem como é que é o povo da igreja. Porque às vezes as pessoas acham que o povo da igreja é um povo chato, mas não é. Irmãos, eu não sou chata, nem você é chato. Nós somos um povo agradável, educado, feliz, generoso, ajudador, servo. Esse é o povo de Deus. Amém. E ela me comentou uma coisa que às vezes a gente nem percebe. Ela falou assim, eu gosto tanto de vir nas festinhas de vocês. Aí eu, por quê? Porque o povo da sua igreja é muito ajudador. Isso não existe. Um traz o bolo, o outro traz a decoração, o outro pega os copos e vai servir. Eu não conheço nenhum lugar que as pessoas sejam assim. Irmãos, isso é o reino ou não é o reino em manifestação? É o reino em manifestação. Então, não importa o que você esteja fazendo.
São oportunidades que nós temos de manifestar o reino de Deus. Então, mantenha esse coração ensinável, ouvindo Deus. Ouvindo Deus. Simplesmente nós precisamos parar para ouvir Deus. Você já prestou atenção que a estratégia do diabo para a nossa geração é nos encher de informação e de distrações? Cadê o celular? Você vai abrir uma mensagem, aparece não sei quantas no meio do caminho, aí depois você pensa, ai meu Deus, o que eu estava fazendo mesmo? O que eu vim fazer no celular? Eu passo por isso, irmãos. Vocês passam? O diabo quer nos distrair, ele quer nos encher de informações para que a gente fique assim, ó. Enquanto as pessoas ao nosso redor estão morrendo de depressão, enquanto as pessoas ao nosso redor estão querendo tirar suas vidas, enquanto pessoas ao nosso redor estão morrendo fisicamente, nós temos, amado, a solução que o mundo precisa. Nós precisamos despertar. Desperta. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Desperta, 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 porque esse ano é um ano das manifestações do Senhor em nós e através de nós. Nós experimentando da palavra e do poder do Espírito Santo, mas também alcançando quem está perto da gente. Aleluia! Israel estava abrindo uns brinquedos que ele ganhou no aniversário. E aí eu vi uma cena, irmãos, que eu acho que alguns de nós, acho que eu também já passei por isso, é claro. Uma cena que Deus falou comigo, na hora. Ele pegou, sabe aqueles carrinhos de Hot Wheels que vem dentro de uma caixa, que é bem complicado de abrir? Alguém já viu isso? Ele ficava brigando assim, tentando abrir o plástico. E puxava de um lado, puxava de outro, e ele batia assim, e ficava com raiva, querendo abrir a caixa do carrinho. E eu do lado dele. Israel, posso te ajudar? Israel, posso te ajudar? E ele brigando. Irmãos, na hora o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, quantas vezes você está se debatendo de um lado para o outro, querendo fazer as coisas na força do seu braço, e eu estou aqui do seu lado. Sinara, posso te ajudar? Posso te ajudar? E eu, não, eu sei fazer, eu sou inteligente. Fiz o rema, sou a diretora, né? Então... E Deus está falando, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Comunhão com o Espírito. Comunhão com o Espírito, trazendo respostas, soluções. E eu tenho aprendido a parar um pouco, a considerar, porque às vezes a gente está no automático. Ah, mas eu sei como que a coisa funciona. Mas sabe, o Espírito Santo tem uma ideia, uma direção e uma resposta muito mais interessante e eficaz. Mas ele é um cavalheiro. Ele não vai forçar a barra para a gente receber aquilo que ele tem para nós. Ele é um cavalheiro. Qual é a nossa postura? Ouvir. 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 Ele fala. Ele fala conosco. Doce Espírito Santo. O nosso líder, o nosso mestre, a razão da nossa vida. Nós estamos vivos aqui agora por causa dele, por causa dos planos que ele tem para nós. Nós não vamos ficar de fora. Nós não vamos ficar na periferia. Não. Nós vamos seguir o líder. Seguir o líder. O que o mestre mandar, nós vamos fazer. Esse é um coração ensinável, um coração submisso, a quem o Senhor derrama graça, graça sobre graça. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos por um pouco? Reconheça a presença do Senhor. A presença do Senhor está aqui. Ele disse que estaria entre nós. Está escrito na palavra de Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele se faria presente. Ele está aqui, irmãos.
Ele está aqui, nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas Ele está aqui, Ele habita em nós. E Ele tem palavras de vida, de vida, de vida para nós. Aleluia, aleluia. Existem coisas, queridos, na nossa vida que por muito tempo a gente tenta resolver na nossa própria sabedoria ou na força do nosso braço, mas o doce Espírito de Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele vai lá dentro, Ele joga luz onde há trevas. E Ele diz: filho, está vendo essa prática aqui? Está vendo esse tipo de pensamento? Esse aqui, ó, é esse. Esse aqui eu jogo luz. E eu declaro você livre. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus. E Ele demonstrou como o reino de Deus funcionava. E nós entramos nesse reino através do novo nascimento. Quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos: Jesus, entra na minha vida. Aí Ele entra na nossa vida. Oh, Deus maravilhoso. Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele é um Deus educado. Então, quando a gente abre a porta, Ele entra. E quando Ele entra, o reino de Deus é chegado. Aleluia. Você pode ir comigo lá em Marcos, no capítulo 16. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Quando Jesus estava prestes para sair dessa terra e ser assunto aos céus, Ele disse, versículo 15: ide por todo mundo. Qual é o seu mundo? Pregue o evangelho do reino, as boas notícias do reino de Deus a toda criatura. Versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Eu creio. Então, se eu creio e me movo e coopero com Deus, o que vai acontecer, amados? Em meu nome, no nome de Jesus, nós vamos expelir demônios, nós vamos falar novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então você já parou para pensar que quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele mesmo te fez participante desse reino. Você recebeu uma procuração passada pelo próprio Jesus, com poderes plenos para, no nome dele, destruir as obras do diabo. Uau! O que você está fazendo com essa procuração? Está guardadinha lá na gaveta? Amado, esse nome foi te dado. Aleluia! Você pode usufruir do poder desse nome na sua vida e para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Em João 14, 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, mas também fará coisas maiores ainda, porque eu estou indo, galera. Mas vocês vão ficar. E nós somos a bola da vez. Oh, acorda. Você é a bola da vez. Eu estou indo para o Pai. Está contigo, meu irmão. Está contigo. Poder e autoridade foram compartilhados com você. Para você manifestar o reino. Para ter a sua vida transformada. E não somente a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Amém. Em João 17, 18. Vamos lá. Eu amo esse capítulo de João, porque ele fala sobre as últimas palavras de Jesus. E aí no versículo 18 diz assim: assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vou enviar eles ao mundo.
Você percebe que é Deus falando com você nessa noite? Da mesma forma como Jesus foi enviado, você foi enviado. Como? Na sua própria sabedoria? No seu histórico? Na sua condição financeira atual? Não. Você foi enviado com o poder do Espírito que está aí dentro de você. Tudo que você precisa já está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Você precisa descobrir e usufruir desse poder que está aí. Amém. Aleluia. Versículo 22. Eu tenho transmitido a glória que o Senhor me deu. Aleluia. Que glória é essa? Que glória é essa que foi transmitida para mim e para você? O poder do Espírito. Ele foi transmitido para mim e para você. Para ficar de enfeite, irmãos? Não. O Espírito Santo está dentro de nós para algo acontecer. Você concorda comigo? Deus ia enviar o Espírito Santo dentro de você e você ia ficar se achando, eu sou bonitão, ou o Espírito Santo é como um objeto de decoração dentro de mim. Não, irmãos. Quando você nasceu de novo, você não foi arrebatado para o céu. Você continuou aqui nessa terra com um propósito. Ele está aí dentro de você com um propósito. Diga, de manifestar o reino. Amém? Agora vai comigo lá em João, no capítulo 14. Aleluia. Também são as últimas palavras de Jesus. E quando ele estava próximo para ir, versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e está em nós. Aleluia! Jesus foi, mas ele mesmo disse: o Pai vai dar outro do mesmo tipo. Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, porque Ele foi colocado dentro de nós, para que nós estivéssemos sempre acompanhados. Feche os teus olhos e diga assim: eu nunca estou sozinho. Nunca estou sozinha. Você pensa que está sozinho dentro do elevador? Você pensa que está sozinho dirigindo o carro? Você não está sozinho. Existe uma pessoa ali com você. Você só precisa estar consciente disso, lembrando disso. E quando você começar a ter consciência disso, você vai começar a falar com Ele. Espírito Santo, estava pensando sobre isso. Você vai começar a desenvolver um relacionamento com Ele. E vai descobrir que Ele é tão maravilhoso, que Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é lindo. Versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo e o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensinando, amados. Nos ensinando, nos encorajando, nos influenciando. Agora pula comigo lá para João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja bem, o Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é o nosso guia. É aquele que nos dirige, que nos mostra: ei, essa proposta aí parece ser boa, mas não vai nela não, porque eu tenho algo melhor para você. E aí você, sim senhor, siga o mestre. Lembra dessa brincadeira? Ele é o nosso companheiro, o nosso mestre, o nosso professor, aquele que nos ensina todas as coisas. O que é que você tem tido dificuldade?
Qual área você tem tido dificuldade? O Espírito Santo é o teu professor. Ele está pronto para te ensinar, para te ajudar, para dizer, vai por esse caminho, bebe mais água, faz isso. Ele conhece você, ele conhece o seu corpo, célula por célula. Ele sabe o que é bom para você. E sabe o que a gente tem feito? A gente tem corrido para saber qual é a opinião das pessoas, nada de errado, amém, irmãos? Mas o Espírito Santo conhece, ele sabe tudo sobre nós. E ele está o tempo todo te dando dicas. Olha, já tem um ano que eu já tenho te dito para fazer isso e você não tem feito. E ele está te dizendo, obedece à minha direção. Porque na minha direção você vai ter segurança, você vai ter prosperidade, você vai ter descanso, você vai ter paz. O problema é que a gente deixa para depois. Não, Espírito Santo, depois. Ele está pronto para nos ajudar, irmãos. Ele está pronto para pegar junto conosco nesse ano. E aquilo que era difícil para nós não vai ser difícil. Sabe que uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, eu quero compartilhar com você. Se algo é difícil para você, para de dizer que é difícil. Eu dizia que era muito difícil para mim cozinhar. Ai, não gosto de cozinhar, não vou cozinhar. Amados, o Espírito Santo falou comigo. Para de dizer isso. Para de dizer isso. Amém? Porque Ele está pronto para nos ajudar, para pegar junto conosco. Então a primeira mudança que nós precisamos fazer é na nossa boca. Para de dizer que exercício físico é algo difícil para você. Para de dizer isso. Mas começa a concordar com Deus. Pai, obrigado pela tua ajuda. Obrigado porque você me ajuda a fazer exercícios físicos. Pai, muito obrigado porque eu vou fazer o remo e eu vou até o fim. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Pode vir o que vier. Lembra dessa música? Pode vir o que vier. Você não vai largar. Você vai ficar com aquilo que Deus disse e você vai até o fim. Confiando que Deus está com você, você não está sozinho. Aleluia! Nós temos um ajudador, o Espírito da verdade. Então Jesus, amados, Ele inaugurou esse reino, Ele manifestou esse reino, Ele nos ensinou como manifestar o reino, impondo as mãos sobre os enfermos, pregando o evangelho do reino, vivendo a palavra, sendo um bom testemunho, falando do Senhor, influenciando, inspirando, colocando para fora a vida de Deus que está dentro de nós. Mas nós ouvimos aqui nessa noite que nós precisamos estar conectados, amados, com o Senhor, online com Ele, ouvindo as direções, ouvindo o coração do Pai, tendo comunhão com Ele, se enchendo do Senhor todos os dias, orando em outras línguas, lendo um versículo, se alimentando desse versículo. Você já comeu alguma vez um prato de feijão com arroz bem rápido? É horrível, irmãos, você passa mal. O feijão é uma coisa ruim? Não. O arroz é uma coisa ruim? Não. Mas se você come o prato de feijão com arroz num dia bem quente e rápido, você passa mal. E quantas vezes nós estamos nos expondo a essa palavra porque a gente quer cumprir, né, um ritual, aí a gente lê e come a palavra como se estivesse comendo um prato de feijão com arroz bem rápido. Não vai fazer bem para a gente. Pega um versículo, ouve, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O que Deus tem para mim? O que o Senhor tem preparado para mim? São tantas propostas, não é assim? A gente tem conversado com as mulheres sobre essa questão de, qual é a devocional que eu vou fazer esse ano? Ou qual é o livro? São tantas propostas e realmente tem sido bom, porque a gente tem visto tanto material na internet. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até para isso você precisa ser guiado pelo Espírito. Porque daqui a pouco você não sabe mais nem o que fazer, nem qual a devocional que você vai ler, porque você está empanturrado de tanta coisa. Mas você precisa ter discernimento no seu coração para saber o que Deus tem para você. É óbvio que nós podemos ser inspirados pelas pessoas, receber bons conselhos, boas indicações, mas existe algo preparado para você e é nesse lugar onde você vai prosperar. Aleluia! Vá comigo em Atos, no capítulo 16.
Antes de eu vir para o culto, Deus me falou sobre esse capítulo. O contexto aqui, irmãos, é que Paulo estava viajando por vários lugares para pregar o evangelho. E aqui no versículo 16, quando ele estava indo para o lugar da oração, ele se encontrou com uma jovem possessa de espíritos malignos. E depois você pode ler essa parte aí até o versículo 18 em casa. Aquela mulher estava incomodando Paulo, e Paulo percebeu que aquela mulher não estava sendo inspirada por Deus e expulsou o demônio daquela mulher. E você concorda comigo que quando pessoas são livres de espíritos malignos, o reino de Deus está sendo manifesto? Quando há salvação, libertação, cura, transformação de vida, prosperidade, tudo isso são sinais que o reino de Deus está sendo manifesto. Então, você concorda comigo que Paulo, ele estava aqui manifestando o reino? Ele estava manifestando o reino. Ele estava vivendo a vida de Deus, ele estava colocando para fora o poder de Deus que estava dentro dele. E por causa disso, ele foi preso. Aqui no versículo 19, você vai começar a ler que ele foi preso, foi açoitado, foi maltratado, foi colocado num lugar ruim, né? Por causa que o reino de Deus estava sendo manifesto. E Deus falou comigo, irmãos, claramente, como eu estou falando com você aqui agora. Às vezes, nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos manifestando o reino de Deus. E nessa geração, pelo menos aqui no Brasil, a gente não vive essa realidade de ser preso, né, por causa do evangelho. Mas às vezes, a gente está caminhando com Deus, fazendo a vontade de Deus. E do nada, irmãos, escuta o que eu vou te dizer, do nada, vem uma sugestão do diabo para querer te prender. Do nada, vem um sentimento ruim para querer te aprisionar. Do nada, vem uma briguinha dentro de casa para querer te aprisionar. Do nada, aparece um caroço, uma coisa, para querer te aprisionar. A gente ainda está aqui nesse mundo, né, irmãos? Jesus disse que a gente passaria por aflições. E nós sabemos que, e domingo passado o pastor Paulinho pregou muito bem sobre isso. Esse mundo tem um rei, que é Satanás. Ele é o governante desse mundo. E a gente sabe que as obras do diabo são obras ruins. Graças a Deus nós servimos a um Deus que é bom. Então tudo que traz morte, destruição e roubo para a nossa vida, vem do diabo. Graças a Deus que a gente tem recebido esse entendimento. A gente consegue discernir. Opa, enfermidade não vem de Deus, é do diabo. Pensamento ruim não vem de Deus, é do diabo. Sentimento ruim não vem de Deus, é do diabo. A gente identifica isso rápido. Agora, sabe, amados, quando eu estava pensando sobre essa passagem, o Espírito Santo estava falando comigo. Quantas vezes vocês estão fazendo a minha vontade, manifestando o meu reino, e vem sugestões, vem palavras, vem situações contra vocês para te tirarem do foco. O que vocês têm feito? E Deus estava falando comigo que muitas vezes nós temos fechado a nossa boca. Nós temos ficado quietos e nós temos deixado Satanás pintar e bordar. Mas Deus está falando nessa noite comigo e com você. Saia dessa posição de quietude, de contemplação das obras do diabo. E abre a boca. Amados, do nada. Ontem nós estávamos almoçando em casa e do nada veio um sentimento de angústia dentro de mim. Eu não sabia explicar o que era. E eu disse, amor, eu preciso orar agora. E nós começamos a orar ali em casa e ficou tudo bem. Muitas vezes a gente fica aceitando sofismas,
sugestões, situações, e vai passando um dia, vai passando outro dia, vai passando uma semana, e Satanás fica fazendo a festa dele. Mas, amado Senhor, Ele compartilhou comigo e com você poder e a procuração para nos levantarmos contra as obras de Satanás. E Paulo e Silas estavam ali fisicamente presos. Fisicamente nós não estamos presos. Mas o diabo tem lançado propostas para nos prender na nossa mente, nas nossas emoções. E nós temos que fazer o que esses homens fizeram. O que esses homens fizeram foi o que Jesus fez. Quando estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto. Jesus não ficou de boquinha fechada e simplesmente contemplando o que o diabo estava querendo fazer com ele, não. Jesus se levantou, ele abriu a boca e ele declarou a palavra. E ele perseverou em declarar a palavra, e a Bíblia diz que Satanás foi embora. A gente precisa, amados, ser submisso a Deus e resistir ao diabo. Às vezes a gente está trocando, a gente está se submetendo àquilo que Satanás está pintando e bordando, está resistindo a Deus e o diabo não vai fugir. Sabe como que o diabo vai fugir? Quando eu me submeto à palavra, obedeço, faço o que ela diz que eu tenho que fazer e resisto a Satanás. É o que, Satanás? Está pensando que tu vai roubar a minha paz? Tu está pensando que tu vai roubar a minha alegria? Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu tenho a paz de Deus, meu casamento é uma bênção, eu sou sarado, eu sou curado. Amados, é rapidinho. Persevera, persevera. Olha o que Paulo e Silas fizeram. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Amados, eles não estavam assim, não. Deus é bom, sempre bom. Não. Quando você vai ver o original aqui, dá-se a entender que eles gritavam, Deus é bom, sempre bom. Eu canto aleluia. Ele estava preso, mas ele cantava aleluia. Deus é bom, Deus é bom, sempre bom. Talvez ele não estivesse sentindo nada. Porque, amados, é assim que acontece. Não pensa que por eu ser esposa do pastor da igreja, que existe uma unção, uma coisa, uma cápsula, protegendo a nossa vida, que a gente não passa por nada, a gente passa. Vem sofismas, vem sugestões, vem sintomas, vem situações. Agora a diferença, amados, é que nós podemos nos posicionar diante do que a palavra de Deus diz ou não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque o diabo, ele quer te destruir. Ele quer acabar com o teu casamento, com a tua vida. Ele quer acabar com as tuas emoções. Ele quer acabar com a tua memória. Ele quer acabar com tua casa, com os teus filhos. Mas ele é um derrotado. Ele já foi derrotado. Jesus fez isso. E o maior está com a gente, o mais poderoso, o mais forte, está do nosso lado. E se nós cooperarmos com Deus, amados, nós vamos vencer e vamos triunfar, porque a Bíblia diz que Deus, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo, em vitória.